minha família já tinha voltado para a cidade deles. E os médicos que eu trabalhava, e o médico do banco de sangue do hospital veio dizer que eles estavam rastreando uma bolsa e que a bolsa estava contaminada. Eles foram ver, a bolsa já tinha sido passada e quem tinha recebido era eu, e eles já tinham feito todos os exames e eles constataram que eu estava realmente contaminada pelo vírus do HIV. E aí sempre que eu lembro, gente, eu queria dizer para vocês que passado na nossa vida é bom ser lembrado só como testemunho, para edificar a palavra de Deus, para que Deus seja glorificado na nossa vida. Mas não vivam de passado. O passado, muitas vezes, quem para no passado se torna um paralítico espiritual. O passado muitas vezes destrói a nossa alma, a nossa dignidade, a nossa autoestima e acaba nos levando à morte. Depois nós vamos ler na palavra. Não é a igreja que está dizendo isso, não é a medicina que está dizendo isso, mas sim a palavra de Deus que nos orienta com isso. Cuidado. E naquela noite, naquele dia, né, iniciando-se a noite, quando eu recebi a notícia, eu ali sem poder falar, como eu estava muito debilitada por causa do angioedema, imediatamente eu fiquei muito doente de AIDS, que é a infecção do HIV, né? Se você ser portador do HIV é uma coisa, você ser doente de AIDS é outra. E eu nem cheguei a ser portador do vírus do HIV, porque, segundo a medicina, a pior contaminação que existe é a contaminação pela corrente sanguínea. E o doador que doou a bolsa de sangue, ele já estava doente e não sabia. E aí você vai perguntar assim, que esse é um fator que a gente não vai parar aqui, porque senão outro dia a gente fala sobre isso, você pesquisa, senão a gente não termina. Você fala assim, mas como? Não existe um teste? Existe. Naquela época, 14 anos atrás, 13 anos atrás, existia o teste ELISA, não sei se vocês conhecem, que era usado no laboratório, que tem uma janela imunológica aberta de 3 a 6 meses. E infelizmente a bolsa passou e eu recebi a bolsa contaminada. E eu recebi uma grande carga viral de infecção do HIV. E como eu estava muito doente, eu fiquei muito doente muito rápido. 9 meses depois, tentando resolver todo esse barulho, toda essa situação terrível, um dos médicos responsáveis, que estava tratando o angioedema, junto com o infectologista, depois de várias tentativas de introduzir um coquetel, porque eu precisava receber o coquetel do HIV, toda vez que eu recebia as medicações, eu voltava para o UTI. Eu tinha paradas, e foram muitas. Eu tenho laudos em casa de 7 horas de parada. Uma vez, Campinas, São Paulo, meu esposo, minha mãe na porta da UTI, vendo tudo, os médicos tentando me reanimar. E, sabe, vocês já viram dando choque, né, com o paciente? Eu já tinha ajudado os médicos a fazer tanto isso, né? E eu fui vivendo tudo aquilo que eu fazia na UTI, eu fui vivendo na minha vida. E eu dizia para o Senhor, Senhor, o que está acontecendo? E quantas vezes eu disse, Senhor, o Senhor foi na UTI, me ressuscitou, me devolveu o sopro da vida, para que eu pudesse viver a AIDS na minha vida. Que história é essa? Eu não estou entendendo. Que noite triste. Por isso, eu disse para vocês, quem chora com Deus atrai para si a cura e a libertação.
vou dizer uma coisa para vocês, por isso é tão importante os sacramentos da igreja na nossa vida. Nós não sabemos o momento que nós vamos precisar do sacramento do batismo. O sacramento do batismo ressuscita. Nós não sabemos o momento que vamos precisar. Porque nós precisamos fazer como primeira comunhão? Porque eu preciso receber Jesus. Chegou o momento da minha vida que o meu remédio foi Jesus. Então eu precisei receber Jesus. Eu precisei receber o sacramento da unção dos enfermos. 1, 2, 3, 4, nem sei quantas vezes eu recebi. E cada vez que eu ia lá e recebia a unção dos enfermos, voltava a vida em plenitude. Unção dos enfermos não quer dizer que você vai morrer, meu irmão. Unção dos enfermos é para quando não cura o corpo, cura a alma. E você vai para o céu, porque o nosso lugar é o céu. A gente pode até passar por purgatório, mas quem passa por purgatório é a certeza do céu. Mas para outro lugar a gente não pode ir. Nós precisamos estar com Deus. De Deus eu vim, de Deus eu volto. Essa é a certeza da nossa vida. Por isso eu quero dizer para você, meus irmãos, naquele dia, naquela noite, eu nunca passei por uma noite tão triste. E eu dizia: Senhor, o Senhor me ressuscita para vir agora um HIV na minha vida, uma outra doença que também não tem cura, e agora os médicos dizem que eu não posso receber as medicações. E eu me lembro exatamente dessa música que vinha todo momento no meu ouvido, dizendo, essa canção que na época era o padre Marcelo Rossi que cantava em São Paulo, e sempre ficava ligada à televisão lá no quarto do hospital, na canção nova, nos momentos da rádio do padre Marcelo Rossi, e a gente rezando, e o padre Marcelo Rossi cantava assim: e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Cristo, Deus te quer sorrindo. Olha para você, olha para mim, vamos olhar para nós agora e diz: mesmo que se o mundo me fizer chorar, mesmo se a minha família me fizer chorar, mesmo se o meu esposo fizer chorar, mesmo se a minha esposa me fizer chorar, mesmo se meus filhos fizerem me chorar, mesmo se a sociedade me fizer chorar, me discriminar, mas Deus ainda me quer, e sorrindo. A alegria do Senhor não é a nossa alegria, não é a alegria do mundo. E quando eu ouvi essa canção, eu dizia: Senhor, me ajuda, porque eu não sei o que fazer. Uma tristeza invadiu minha alma, e ali ficou um silêncio profundo dentro daquela UTI. E a gente foi vivendo esses 10 meses, o tempo foi passando, até o momento em que o médico responsável chegou e disse para o meu esposo na porta, ele chamou meu esposo na porta do quarto, conversou com ele, e eu escutando, ele disse: Valdemir, leva a Eliana para casa. A gente não pode mais ajudar ela. Não tem o que fazer. Não dá para tratar aqui no Brasil. Eu não posso fazer mais nada por ela. Leve ela para sua casa.
deixa ela ficar um pouco em casa. E o médico chegou perto de mim, eu não conseguia falar mais, eu pesava 38 quilos, usava fraldas, a minha uretra, eu saí da UTI, ela desapareceu, não achavam a minha uretra, 2 fístulas no colo e com sonda para alimentar, edema de glote, as infecções oportunistas do HIV, eu não conseguia engolir mais nem água. E a água doía demais quando colocava na minha boca, na seringa. E aí meu esposo naquele dia, com o médico do meu lado, olhou para mim e disse, meu esposo falou, bem, vamos para casa. E eu fiz assim com a cabeça e disse para ele que eu queria ir para casa. E aí meu esposo me pegou, as meninas vieram com a maca, aí ele disse que não precisava da maca, porque era só eu, uma bolsa com fralda, eu usava uma camiseta aberta atrás, e a gente saiu daquele quarto de hospital, todo mundo abaixou a cabeça, e aonde eu conseguia olhar, porque minha cabeça ficava só caída desse lado, eu passei olhando assim, pelos corredores do hospital, e eu dizia, Senhor, a vida é um sopro. E eu queria morrer. Eu já tinha desistido. Realmente eu queria morrer porque eu estava sofrendo muito, estava fazendo a minha família sofrer. E na verdade eu me tornei uma vergonha para todo mundo naquele momento. E quando as pessoas me viram naquela situação também, acabou-se que as pessoas acabam indo embora. Porque a vida precisa continuar. E não tinha mais, né? E meu esposo deixou o emprego dele para cuidar de mim, meu filho. E quando a gente estava vindo de São Paulo para Mogi Guaçu, do centro de São Paulo para Mogi Guaçu, minha cidade, e na pista, meu esposo parou o carro. Quando ele parou o carro, eu pensei comigo, meu Deus, será que o carro deu problema? Eu no banco de trás, com falta de ar, ali deitada, ele pegou a Bíblia novamente na mão, olhou para trás do banco do carro e disse para mim assim, bem, Deus falou comigo. E eu disse, eu não pensei, né? Porque eu não conseguia falar direito. Eu pensei assim, de novo essa história da Bíblia? E aí ele disse, começou a ler, falou, eu vou ler. E ele foi lá em Jeremias 36, onde diz que Deus tinha falado com ele, no versículo 6, onde Deus fala assim, vejam, eu mesmo vou curá-la e mostrarei a vocês uma grande abundância de paz, felicidade, fidelidade, dependendo da Bíblia, da pastoral ou da Ave Maria. E eu não me lembro agora se é a pastoral, que exatamente diz assim, eu vou pensar nas feridas e vou curá-las. Como que eu estava naquele momento? Cheia de feridas. E o Senhor falou novamente. O Senhor sempre está falando conosco. Fale com Deus, porque Ele vai te ouvir. Na hora do desespero, aonde não tem mais nada para falar, fale com Deus. Ele vai te ouvir. E meu esposo lê aquele versículo, e ele pega o carro e a gente vai para casa. E quando eu chego em casa, ele me coloca na
E foi passando um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e eu assistia a missa pela Canção Nova, pela televisão, e a gente adorava Jesus. O grupo de oração foi lá em casa, levou uma Nossa Senhora das Graças de 80 centímetros, colocou do lado da minha cama, o padre Leandro se pediu para levar, e fazia um grupo de oração, e rezava terço, e fazia, a igreja inteira ia lá em casa. Depois todo mundo foi saindo, foi ficando eu, meu esposo, meu filho, e um dia, e as adorações, as missas acontecendo, e eu assistindo aquelas missas, e os padres falavam, e o evangelho falava, e eu falava: Senhor, eu não estou entendendo mais nada. Há momentos no nosso vida que a gente não consegue entender, e os mistérios de Deus ainda não conseguimos entender. E a gente tem que viver até o último momento. E com Deus, sem Deus não dá. E aí, aquele dia, eu lembro que passou lá em casa um casal, que era do encontro de casal nossos, o Toninho e a Luciana, passaram lá em casa e perguntou para o meu esposo por que eu estava tão agitada. E meu esposo disse: ela quer ir numa missa. Mas como que eu vou levar ela na missa? Gente, servo de Deus, ele não perde tempo. Os serventes, eles não perderam tempo. Os serventes, eles saíram e foram lá, encheram as talhas e trouxeram até Jesus. Quando o Toninho escutou que o meu esposo disse: ela quer ir numa missa, mas eu não consigo, como que eu vou levar ela numa missa nessa situação? O Toninho disse assim, a Luciana disse assim: vamos levá-la sim, está acontecendo uma missa agora, onde é a minha paróquia, meu diretor espiritual, é uma missa de cura e libertação, uma missa da misericórdia, onde a gente tem o santuário da Divina Misericórdia hoje. E ela disse assim: hoje é dia da missa do Padre Mário, era uma missa que só ele fazia na época na diocese, essa missa. E aí, é uma missa mais longa, né? Uma missa mais cantada, vocês sabem o que é. E aí a gente foi para essa missa. Imagina 2 servos da igreja, você pegar uma pessoa doente, o médico falando que ia morrer, e você pega aquela pessoa, coloca dentro do carro e leva para a igreja. Você faria isso? Tem que ter coragem, não tem? Hoje nós vamos para a igreja, a gente vem andando, vem com as nossas pernas, e a gente tem dificuldade para ir para a igreja. Quando nós chegamos na igreja, a paróquia é pequenininha assim, e o povo ficava tudo do lado de fora, os corredores tudo fechado, as crianças tudo no altar, porque não cabia. Hoje a gente tem um santuário, graças a Deus, e fechava os 2 lados da rua, e o povo ficava tudo lá do lado de fora, o telão, as caixas de som. E eu cheguei nos braços do meu esposo, do Toninho, veio uma senhora, colocou uma cadeira de plástico, e eu fiquei sentada assim como estão os meninos lá fora. Jesus te viu, viu? Ele te vê. Não importa onde você está, não importa a situação que você encontra, Jesus está sempre passando na nossa vida. E eu fiquei lá do lado de fora, sem poder entrar para a igreja. E o padre faz um momento longo no começo da missa, e o povo cantava, não sei se vocês sabem essa música. Aqui, o padre cantava com o povo essa canção, e eu sentada na cadeira de plástico, o Toninho, meu esposo e a Luciana, eu com a toalha na boca, esse lado não mexia, lado direito, meu cérebro não entendia, eu acho que eu tinha um lado direito, eu tentava, mas não conseguia. Enquanto eu estava ali, eu escutava o padre aleluiado, cantando, e aquele povo cantando, e o padre dizia assim: olha o que fez Jesus em mim, olha o que fez Jesus em mim, me libertou, me restaurou, olha o que fez Jesus em mim. E o povo, pam, 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 e todo mundo para lá, para a direita, para a esquerda,
para a direita, para a esquerda. E eu olhava para mim e eu pensava assim: o que Jesus fez em mim? Jesus, por que o Senhor foi lá na UTI? Por que o Senhor me ressuscitou? Como todo mundo fala, todo mundo fica contando essa história. Olha a situação que eu estou, olha todo mundo, olha o povo da igreja, olha o seu povo, está todo mundo bem. Olha como eu estou. Nós podemos preparar o nosso coração de padre. Coloque a mão no seu coração. Que nesse momento, nós, por favor, já vamos preparando o nosso coração para a adoração. Eu queria encerrar esse momento em adoração com vocês. Porque o Senhor quer falar conosco. O Senhor nos vê e Ele nos acolhe. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando nós recebemos Jesus no nosso coração, na nossa alma, quando nós recebemos a palavra, quando nós recebemos Jesus na hóstia consagrada, quando nós recebemos o corpo e o sangue de Jesus, nós recebemos o DNA de Jesus. E você sabe o que é o DNA de Jesus? O Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus adentra dentro de nós, e nós deixamos o Espírito Santo de Deus fazer morada na nossa vida, nós recebemos o sopro da vida, o sopro do ânimo, o sopro da coragem, o sopro da determinação, da ousadia. Naquele momento, eu recebi naquela missa o sopro da vida, onde me faltava a determinação e a coragem. Como a palavra nos diz: sopra, filho do homem, sobre esses ossos ressequidos. Eu era esses ossos ressequidos, era pele e osso. Eu não tinha mais vida, eu não tinha mais esperança, eu não tinha mais sentimento, eu não tinha mais nada. Sabe, gente, eu não tenho vergonha de dizer, porque essa é a minha história. Não tenha vergonha da sua história. É a sua história. É a sua história com Jesus. Mas lembre-se que Jesus pode mudar a nossa história triste. O Senhor pode mudar. Você pode falar: Eliana, mas há muito tempo eu tenho sofrido. Você não conhece a minha vida. É verdade, eu não conheço a sua vida, mas Deus conhece, como Deus me conhecia naquele dia. Deus me chamou pelo nome, Deus me acolheu, Deus desde o meu nascimento, Deus já sabia tudo. E naquele dia, ao chegar na igreja, Jesus disse: filha minha, eu só precisava que você desse um passo maior na sua fé, na coragem. Quanto tempo eu te esperei? É assim, o amor de Jesus por nós é assim, o amor de Deus por nós é assim. Quantas vezes nós, com o nosso coração machucado, ferido, frio, indiferente, o Senhor tenta entrar no nosso coração, mas é aquele coração bloqueado, de pedra. Nada. Uma vez o Senhor disse para os discípulos: nada comove vocês? Nem a alegria, nem a tristeza? O que comove vocês? Nós não podemos ser indiferentes. Nós precisamos ter amor próprio. Mesmo que alguém te veja indiferente, mas Deus não te viu diferente. Deus te vê em plenitude. O que é em plenitude? A alma. Aonde ninguém pode ir, Deus pode. Aonde o ser humano não pode ir, aonde a igreja não pode ir, aonde o marido não pode ir, onde a esposa não pode ir, onde os filhos não podem ir, onde a medicina não pode ir, onde os remédios não podem ir, mas Jesus pode.
E muitas vezes, desculpe, perdão da palavra, gente, não é a igreja que não pode ir até nós. É muitas vezes nós que bloqueamos o outro de ir até a igreja. Desacreditamos no outro. E nós estamos vivendo isso. Há momentos que as pessoas falam assim: Eliana, olha, eu queria muito que você fosse lá com o padre rezar para um da minha família que está doente, por exemplo, minha esposa está doente, meu filho está doente. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Mas o parente logo diz assim: olha, Eliana, mas não, o médico já falou que não tem jeito, viu? Olha, padre, o médico já disse que não tem jeito. Um dia falaram isso para um padre que estava em missão comigo. Ele disse assim: meu filho. Ele falou assim: o doutor falou que não tem mais jeito não, eu só quero que o senhor vá lá fazer uma visita, mas eu não quero que fale nada. Ele falou assim: tá certo, o doutor tem razão, ele está fazendo o que a medicina pede. Há um limite para tudo, meu filho, na vida. E a medicina tem um limite. E ela chegou no limite dela. Ela não está errada em falar isso, ela está certa. A verdade é para ser dita. Só que eu vou lá como padre. Eu estou indo lá com Jesus. E eu não posso dizer para essa pessoa que chegou o limite dela. Preocupa não. Deus, Ele sabe todas as coisas. É preciso sabedoria muitas vezes. E saber quem que ora por nós. E quem que está acreditando de verdade em nós. Às vezes, gente, se for para a gente ter uma pessoa que vai arrancar o pouco da fé que existe ainda dentro de nós, é melhor que a gente nem leve com a gente. Um dia nós vivemos essa experiência, eu, meu esposo, o padre, o servo começou a falar: padre, mas olha, isso, o senhor não sabe onde o senhor está indo, olha, aquela situação, e não sei o que. O padre parou o carro e falou assim: meu filho, desce, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo o teu veneno. Ele falou assim: padre, mas eu não posso descer aqui. Ele falou: pode, espera ali naquele restaurante, quando eu voltar eu te pego. Eu não posso te levar junto. Cantemos: Deus está aqui. Deus está aqui neste momento. Fiquemos de pé. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas, e fale com Deus. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Levante seus braços e cante, igreja. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É o autor da fé, do princípio ao fim, em todo
Quem puder dobrar os seus joelhos, até que Jesus, nesse momento, entre. E vai escutando. Feche os seus olhos. Escute isso. Quando Jesus chegou na minha vida, naquele momento, eu do lado de fora da igreja, o padre, a missa acontecendo, o padre leu o evangelho, fez a homilia, e sabe quando Jesus vai falando e parece que não tem ninguém do seu lado? É como se Jesus falasse somente através do padre, somente comigo naquele momento. E eu fui escutando, e eu dizia: Senhor, aonde ireis? Só Tu tem palavras de salvação. Fica comigo, Senhor, nessa noite, porque é uma noite muito difícil, Senhor. Eu queria tanto vir à igreja, eu demorei para chegar, mas eu cheguei, Senhor. Desse jeito, frágil, debilitada, machucada, ferida, desenganada, triste, mas eu cheguei. Eu sei que não tem mais como viver, mas eu preciso te encontrar, Senhor. Todos falam que te encontram, eu preciso te encontrar. A Bíblia diz que todos aqueles que te procuraram e que te reconheceram, Senhor, te encontraram e foram libertos. Senhor, se eu for morrer, mas me liberta dessa escravidão, da doença, da tribulação. E quando Jesus passa lá fora, quando os ministros de Eucaristia passam lá fora dando Eucaristia, uma ministra de Eucaristia vai ao meu encontro naquela cadeira e ela me dá a Eucaristia e coloca na minha boca. Quando ela encostou na minha boca, eu não consegui engolir, mas já tinha encostado na minha boca. Eu abri a boca, e quando eu abri a boca, ela colocou e saiu. E eu pensei comigo: meu Deus, como meu esposo foi deixar eu comungar se eu não consegui engolir? E agora? E juntava muita água, muita saliva na minha boca, e eu jogava tudo para fora porque não passava. E naquele momento, eu com a toalha na mão esquerda, eu olhei para a toalha e disse: Jesus, eu preciso te colocar aqui. E quando eu pensei em colocar Jesus ali, porque eu não conseguia engolir, ia escorrendo aquela água na minha boca, daquelas feridas, eu escutei uma voz que saía do microfone dizendo assim: em nome de Jesus, aonde está esta pessoa que não consegue engolir a Eucaristia? Meu filho, minha filha, engole a Eucaristia, porque Jesus quer te libertar nessa noite. É Jesus que quer te curar, que quer te salvar. E o padre foi proclamando, foi falando, e eu fui ouvindo aquelas palavras, e eu comecei a chorar, e eu fui ficando muito assustada com tudo aquilo que estava acontecendo, e como eu assustei com aquela voz no microfone, com aquela palavra profética, eu consegui engolir. E quando eu engoli, doeu muito, e eu não conseguia respirar direito. Eu coloquei a toalha na boca assim, e eu fiquei ali com os olhos fechados, com a cabeça caída. E quando eu olhei aquele barulho, eu ouvi um barulho como o cego Bartimeu ouviu. E o cego Bartimeu não podia ver. Eu levantei a minha cabeça e eu olhei na porta da igreja. Quando eu escutei aqueles barulhos, o movimento das cadeiras, tirando as cadeiras para que Jesus passasse, o padre passasse com Jesus, eu olhei na porta da igreja. O padre parou na porta da igreja com Jesus. E nesse momento eu queria que a gente vivesse essa adoração agora, olhando para Jesus.
Que a gente ouvisse essa canção agora e se colocasse na presença de Jesus. Deixa Jesus te olhar agora, nesse momento. Canta.